quero receber agora aqui também o Marco Túlio Delgobo Freitas, que é professor doutor pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Professor, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. E eu gostaria de já trabalhar com o senhor e trazer aqui para a nossa audiência a sua expectativa sobre as questões militares que estão envolvidas nesse atual momento do conflito entre Irã e Israel, com a possibilidade dos Estados Unidos entrarem de fato e não apenas com apoio e estratégia, mas também com uma estrutura maior, com homens e etc. Quais são as suas perspectivas? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, aos debatedores, ao apresentador e aos telespectadores. É interessante percebermos a evolução da própria guerra. A guerra entre Irã e Israel iniciou através de ataques de bombardeio provocados pela IAF, Força Aérea Israelense, e a retaliação esteve, basicamente, através do programa missilístico iraniano, que é bastante robusto, é bastante complexo e moderno inclusive na tecnologia. E isso, de certa forma, impingiu alguns danos tanto a Israel quanto os bombardeios da Força Aérea Israelense ao Irã. Hoje temos, depois de passado alguns dias do conflito, uma supremacia aérea de Israel em relação aos céus do Irã, e há uma resistência iraniana provocada através do lançamento de seus mísseis, o que acaba gerando essas imagens e perturbações que vocês têm noticiado durante algum tempo. O que eu prevejo daqui a pouco é que o custo da guerra ou o custo da paz ele vem aumentando a cada dia. Hoje já temos alguns sinais de personalidades, principalmente israelenses, respondendo à estratégia do Trump de aguardar duas semanas para a guerra. E temos um ministro israelense que hoje deu o seguinte recado para o Trump: não iremos aguardar tanto tempo. A questão de Fordow, que é a usina nuclear iraniana que está no subterrâneo, iremos resolver sozinho, se vocês não auxiliarem o nosso ataque. Os Estados Unidos, a entrada norte-americana pode proporcionar o seguinte, que a questão de Fordow, que até agora não foi bem resolvida pela IAF devido à falta de meios que eu estou falando são faltas de mísseis capazes de implodir o local, vamos colocar de forma mais simples assim. O míssil mais potente que Israel tem hoje, ele penetra 2 a 3 metros de concreto armado, e isso, se você comparar com o míssil, que é o MOP norte-americano, ele tem a capacidade de penetrar 60 metros de concreto armado. Então a gente pode chegar à conclusão que nem a bomba mais poderosa dos Estados Unidos para penetrar bunkers, ela é capaz de penetrar Fordow num primeiro ataque. Serão necessários ataques sucessivos à usina de Fordow para incapacitá-la. E isso pode gerar um grande problema para os americanos, porque eles, nesse momento, acreditam que a guerra vai ser rápida, a intervenção americana vai durar horas e depois podem sair como vencedores da guerra do Irã, aqueles que finalmente deram cabo ao seu programa nuclear. E, com professor, esse tempo de duração de bombardeio... Professor, rapidamente, deixa eu só chamar aqui o intervalo para o pessoal da rádio. Vocês vão para o intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas continuamos. O senhor pode continuar agora. Perdão, professor, eu precisava liberar o pessoal aí. Tá certo. Com esses ataques de bombardeio, podem durar dias até, isso pode gerar uma capacidade iraniana de resistência
e a gente vê as imagens que estamos vendo em Tel Aviv, Negev, Haifa, as imagens se reproduzirem em bases norte-americanas espalhadas no Oriente Médio. E isso daqui a pouco pode trazer o seguinte, aquilo que a gente chama nas relações internacionais como efeito CNN, ou seja, a mobilização da opinião pública ao ver soldados mortos ou soldados sendo feridos durante um ataque de míssil, e eles falando o seguinte: está na hora das tropas americanas tomarem liderança dessa guerra e trocar o regime. E isso é atingir todos os meios necessários para esse fim, seja o ataque aéreo, seja por via de bloqueio naval, e seja através de operações terrestres, aerotransportadas, nesse caso. Interessante, professor. O Fábio Piperno também quer conversar com o senhor. Vai lá, Piperno. Ô professor, boa tarde. Essa guerra parece que tem muitas variáveis, né? O senhor até explicou a questão dos ataques aéreos, e essa é uma guerra entre dois países que estão distantes um do outro, né? Não é, por exemplo, como Irã e Iraque, vizinhos, por exemplo, Israel e Líbano, né? Rússia e Ucrânia, são dois países que não têm fronteiras comuns. Então, professor, isso me parece também inviabilizar a questão da invasão por terra, o que já seria um componente a menos, né, entre as várias possibilidades que se teria para invadir um outro país. Aí, professor, o senhor também trata de uma forma muito transparente da capacidade de reação do Irã por conta dos seus mísseis de longo alcance. A questão é, e aí, professor, eu gostaria de saber do senhor sobre um outro componente que tem sido pouco tratado nas análises. O Irã é um país que tem 87 milhões de pessoas, de habitantes. Israel tem menos de 10. Pegando aqui a realidade nua e crua, é como se a gente dissesse o seguinte: bom, em tese, o Irã tem muito mais gente que pode ser sacrificado. Então, isso significa que ele poderia resistir muito mais tempo a um conflito. Como é que o senhor encara todas essas variáveis aí? Piperno, obrigado pela pergunta. É uma grande questão que envolve aí os anos de abordagem entre Israel e Irã em uma possível guerra que hoje ela já é real. O que acontece? No início de tudo, com a Revolução, os iranianos, ao perceberem que Israel seria um grande adversário do Irã, eles investiram pesadamente em seu programa missilístico. E eu acho que os frutos estão sendo colhidos agora. Por que eles investiram tão pesadamente nesse programa missilístico? Exatamente pelos motivos os quais você acabou de apresentar. Uma guerra entre Irã e Israel através de operações terrestres é um pouco mais complicada, porque tanto Irã quanto Israel teriam que pedir alguns países da região para passar suas tropas neles, para ter um salvo-conduto para passar as suas tropas, uma espécie de revival da Bélgica na Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha precisava de passar pela Bélgica, romper a neutralidade belga. E isso se põe nessa dinâmica entre Israel e Irã. E é por isso que Israel, durante muito tempo, desde a Guerra dos 6 Dias, vem paulatinamente, aliás, pesadamente, investindo recursos financeiros, dotando tecnologia e mão de obra especializada para a sua força aérea. Em relação a essa numeração, o qual você acabou de colocar, a questão dos habitantes, a questão da diferença populacional entre Israel e Irã, a abordagem israelense foi a seguinte: eles têm mais pessoas, mas temos a tecnologia ao nosso favor que colabora de alguma forma dotar qualitativamente os nossos soldados. Isso Israel fez durante a Guerra do Yom Kippur, que praticamente foi o mesmo cenário, em que você tinha uma diferença brutal de meios de um lado, mostrado pela coalizão árabe, e do outro você tinha os israelenses.
E você tem a questão das guerras recentes não convencionais que mostram muito bem isso. Israel investindo tecnologia, informação, coleta de dados para lidar com esses desafios regionais. Então, eu acho que a grande saída entre esses dois adversários é exatamente o apoio através da leitura desse contexto desses dois principais programas. O programa missilístico iraniano de um lado e do outro, investimento tecnológico das forças de defesa de Israel. Professor, eu tenho uma última pergunta aqui do Henrique Kriegner. Vai lá, Kriegner. Professor, é uma pergunta bem objetiva em relação à resposta do Ayatollah Ali Khamenei a uma possível intervenção americana. Ele ameaçou dizendo que os Estados Unidos se arrependeriam muito e que as consequências seriam devastadoras, né? Dizendo ali, implicando talvez um ataque direto ou uma retaliação direta aos Estados Unidos. Mas o Irã não tem mísseis intercontinentais e os balísticos que eles têm não chegam até o território americano. Que outro tipo de iniciativa ou represária o Irã poderia aplicar contra o território ou mesmo contra o governo americano? Será que ele está implicando ali utilização em mais uma vez, né, que já é comum na história do Irã, de forças terroristas ou até mercenários? Essa é uma excelente questão. A ameaça iraniana ao território norte-americano, se ela for concretizada, seria um ponto de viragem da guerra, o qual não teríamos nenhum tipo de exercício hipotético para criar um contexto, ou seja, seria um absurdo acontecer. Em relação a esse desafio em si, o de levar danos aos Estados Unidos em seu território, como você afirmou, isso atualmente só pode ser feito através de organizações proxy, organizações terroristas sediadas que venham entrar no território americano. Porém, não podemos esquecer que no inventário iraniano você tem um míssil que dá uma dor de cabeça às defesas norte-americanas, que é o Konashar, 2.000 quilômetros de distância. Isso dá uma dor de cabeça muito grande ao sistema de defesa missilístico norte-americano. Porém, essa semana há uma notícia bastante interessante de que o Taad e o Aeron 3, operados hoje em Israel, já conseguiram interceptar esse míssil uma vez. Professor Marco Túlio, obrigado por conversar conosco. Um grande abraço para o senhor, as portas estão sempre abertas por aqui. Grande abraço, um bom feriado a todos. Para você e para sua família também.